O SBT-RS começou ontem a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Hoje eu recebo ao vivo aqui no estúdio a candidata Luciana Genro, do PSOL. 45 anos, advogada, nasceu em Santa Maria, por 4 vezes foi deputada, 2 estadual e 2 federal. E em 2014 foi a candidata a presidente da República que ficou em 4º lugar. Esta é a 2ª vez que Luciana Genro concorre à Prefeitura de Porto Alegre. Em 2008, ela ficou com 10% dos votos. Boa tarde, candidata. Boa tarde, seja bem-vinda. Marcelo. Obrigado pela presença. Obrigada. Prazer estar aqui. Por que a senhora quer voltar, tentar ser prefeita de Porto Alegre? Bom, primeiro quero falar do meu vice, que é o deputado Pedro Ruas, que muito me orgulha. Quero agradecer aqui comigo também a presença do Roberto Robaina, que é o presidente do PSOL, e que é nosso candidato a vereador, mas tem estado comigo em todas essas atividades da campanha majoritária, até às vezes descuidando da campanha dele. E dizer que eu quero ser prefeita, Marcelo, porque eu quero uma Porto Alegre mais acolhedora para a nossa população. Eu acho que os nossos serviços públicos estão muito degradados, a cidade está mal cuidada, as mães não têm creche para deixar os seus filhos. Os postos de saúde não têm médicos para atender as pessoas. A segurança pública é um caos, muito por culpa do governo do estado, mas a prefeitura está paralisada. Então eu acho que tem muito o que fazer e eu quero fazer. E eu acho que a população está descontente, não é à toa que eu estou em primeiro lugar, na única pesquisa que foi publicada até agora, me colocou em primeiro lugar nas intenções de votos dos porto-alegrenses, o que muito me orgulha, muito me honra e me dá a certeza de que essa é uma caminhada difícil, mas com muita chance de ser vitoriosa. Porto-alegrense e os moradores da região metropolitana estão acuados diante dessa violência toda. Há 2 anos, o governo federal acenou uma mudança desse cenário, autorizando as guardas municipais, entregando elas ao poder de polícia e permitindo que passassem a ser armadas. A de Porto Alegre tem alguns policiais, mas não pelo no mútil, como se diz, né? O que a senhora pensa a respeito? Pretende ampliar a guarda municipal para fortalecer essa segurança pública? Sem dúvida. A gente tem que cobrar do governo do estado, obviamente. Nós temos uma situação de que é a menor tropa em 33 anos da Polícia Militar, então tem que cobrar. Mas a prefeitura tem que fazer a sua parte e tem muito o que se pode fazer. Nós precisamos aumentar a guarda municipal, portanto, ter mais guarda armada, mas mudar a política da guarda, porque hoje ela fica simplesmente fazendo rondas pela cidade de carro ou cuidando dos prédios públicos. A gente precisa colocar a guarda mais em conexão com a comunidade. Tem uma experiência de Canoas que eu acho muito interessante, Marcelo, que é a instalação dos alarmes comunitários. A prefeitura colocou num bairro de Canoas alarmes na rua e o morador tem o controle remoto desse alarme. Quando tem uma situação de perigo, ele aciona o alarme. E o provável, possível criminoso se espanta com o barulho e ainda a guarda é acionada. Aqui em Porto Alegre, a população está tendo que fazer isso por conta própria, porque não tem apoio da prefeitura. Então já tem uma experiência na Vila Nova que o pessoal instalou o alarme, mas não tem conexão com a guarda. Então eu quero botar alarme conectado com a guarda e eu quero incluir também a EPTC nesse esforço da segurança pública, porque grande parte dos crimes também ocorre nos ônibus, nas lotações. No mês de abril, nós tivemos uma quantidade gigantesca de assaltos em ônibus e lotação em Porto Alegre, tanto que a polícia teve que fazer uma força-tarefa. Então a EPTC também pode entrar nesse sistema com comunicação eficiente com a Guarda Municipal. Eu estou pensando num projeto, Marcelo, que vai se chamar Balada Segura de Verdade, que é a cada noite onde há esses locais de concentração noturna, como a Cidade Baixa, a Zona Sul, Bonfim, Moinhos de Vento, a gente fazer uma operação de espalhar pela região guardas municipais e agentes da EPTC e as pessoas poderem ir para a balada seguras, sem medo de ser assaltadas, poderem circular a pé naquela região, ter um transporte público seguro e eficiente para levá-las para aquela região, os pais, as mães ficarem mais tranquilos com seus filhos adolescentes, né, que vão para a balada. Então, são iniciativas que a prefeitura precisa ter de forma mais intensa na área da segurança. A senhora já manifestou que tem interesse de congelar tarifas do transporte público e abrir a famosa caixa preta, a obscura caixa preta, com as planilhas ali de custos das empresas de ônibus. Isso é meio velado, ninguém sabe ao certo. Tem na internet, mas não se sabe até que ponto aquilo ali está maquiado ou não, não é verdade? Isso é um objetivo realmente?
Eu gostaria muito de congelar. É óbvio que eu estou cercada por uma legislação e principalmente por uma licitação que foi feita para 20 anos, que teve como resultado principal o aumento da tarifa, né? E a pintura dos ônibus, porque a qualidade não melhorou, nem mesmo ar-condicionado em todos os ônibus essa licitação proporcionou. Nós temos, inclusive, uma entrevista aí, uma pessoa na rua, né? Um contribuinte aí, quer falar a respeito desse assunto, gostaria que a senhora assistisse, por favor. Ver. Qual a sua proposta para a melhoria do transporte público e mobilidade urbana aqui de Porto Alegre? Sem dúvida. Então, essa é uma preocupação enorme, porque o ônibus é caro e ruim. Então, a gente precisa intensificar a fiscalização sobre as empresas. Hoje, há uma espécie de amiguismo entre a prefeitura e as empresas, né? Os próprios agentes da EPTC me relataram que eles estão voltados fundamentalmente para multar o carro particular e não para fiscalizar o transporte coletivo. Então, colocam gente demais dentro do ônibus. As mulheres muitas vezes sofrem assédio, são encoxadas dentro do ônibus porque está cheio demais. Então, isso tem que haver uma fiscalização. Da tarifa, nós precisamos ter uma transparência maior, porque a empresa informa quanto ela gasta, mas não há uma auditoria realmente profunda para saber se aquela informação que a empresa está dando é verdadeira. E na Carris, que é uma empresa que já foi modelo em Porto Alegre, nós temos hoje um excesso de cargos de confiança. Tu imaginas, Marcelo, que tem 32 cargos de confiança numa empresa de ônibus como a Carris. Isso é totalmente desnecessário. Então, esse tipo de aparelhamento também gera uma queda na qualidade. Os funcionários da Carris estão desmotivados, estão de lado dentro da empresa, porque ela só se preocupa em atender esses interesses partidários. E a população é que sofre com o transporte ruim. Sim. Na sua opinião, qual é o maior ralo de finanças da atual administração municipal? Onde é que não estão gastando, onde é que estão gastando mal? Se gasta mal, Marcelo, primeiro, em excesso de contratos de terceirização que não são fiscalizados. Não só CCs. CCs é um problema político grave porque ele gera uma prestação de serviço de má qualidade. O montante de recursos é simbólico, é grande, mas ele não muda qualitativamente a situação das finanças. Mas as terceirizações, sim. São muitas empresas que estão sugando recursos da prefeitura e que não prestam um serviço de qualidade. Veja o caso do DEP, por exemplo, né? A cidade alaga cada vez que chove. E a empresa estava fraudando o número de bueiros que ela faz a limpeza. Ela não limpava o bueiro e dizia que limpava. E não havia uma fiscalização da prefeitura. Então eu quero rever todos esses contratos de terceirização que passa pelo lixo, pela poda de árvore, pela troca de lâmpada. É uma novela quando queima a lâmpada da rua na frente da casa da gente. Porque tu pede, liga para um 56, eles não vêm trocar. Porque é uma empresa que faz. E a empresa não está dando bola para o serviço prestado à população. Então a gente precisa fiscalizar melhor esses contratos para garantir que a prestação de serviço seja boa. Vamos falar de saúde. A minha curiosidade é sobre a estrutura dos postos de saúde municipais. Teve aí esse ano, aí temos gripe A, dengue, chikungunya, enfim, várias doenças que o porto-alegrense correu para o posto de saúde, que é onde a população mais carente busca auxílio, né? Tem como aumentar essa rede? É viável isso na prática? Tem. Florianópolis, por exemplo, tem 100% de cobertura do programa de saúde da família. Porto Alegre só tem 42%. Né? Então, falta médico, falta enfermeiro, falta auxiliar, falta estrutura nos postos. Os médicos não têm um estímulo para atender nas regiões mais distantes. Então, Restinga, Rubem Berta, muitas vezes fica sem médico. Eu preciso fazer concurso público para ter maior pessoal qualificado na saúde. Mas eu também tenho duas propostas, Marcelo, que são baratas e podem ajudar bastante a reduzir a fila e as emergências. Primeiro, utilizar um serviço que já existe, que está à disposição da prefeitura e não custa nada. Se chama Telesaúde. É um convênio do Ministério da Saúde com a Faculdade de Medicina da URGS, onde especialistas à distância auxiliam o médico do posto a resolver o problema da pessoa e não simplesmente mandar ela para um especialista que não tem, né? Porque muitas vezes o médico é impedido por portarias da prefeitura, regras que são da prefeitura, de solicitar o exame, a ressonância, a ecografia. Ele não pode nem pedir o exame, muito menos olhar o exame depois. Então, com esse serviço, que não vai custar nada para a prefeitura, o médico do posto solicita o exame e pede o auxílio à distância do especialista para avaliar aquele exame e dar o tratamento para a pessoa, ou mandar ela para o especialista se for realmente um caso de necessidade. Então, com isso, a gente reduz a fila do especialista.
E a outra medida é o atendimento telefônico para a população. Isso já existe em outros países, é perfeitamente viável, é barato também. Cerca de 5 milhões ao ano é possível fazer isso. O que tu fazes quando tu tá doente ou teu filho tá doente? Tu sai correndo pro posto, pro hospital? Não. Se tu tem um médico na família, tu liga para ele. Sim. Né? Ou se tu tem um médico particular, tu também liga para ele. Mas esse programa existe a nível nacional, só é curto ainda ou não? Ele não atende a população, ele só tem para determinadas especialidades. Por exemplo, na questão do Aedes aegypti, né? Da dengue. Aí tem um atendimento para a população. 12% da população porto-alegrense é atendida. Então é só para muita determinados tipos de sintomas, né? No caso, nós queremos oferecer para todos. O idoso, por exemplo, que é uma pessoa frágil, que tem dificuldade de sair de casa, muitas vezes ele se atrapalha na medicação, ele perde a receita e ele vai no posto simplesmente para se informar novamente de como é que é o remédio que ele vai tomar, para pedir uma nova receita. Se ele tiver esse atendimento via telefônico, a gente vai reduzir a ida das pessoas ao posto e vai reduzir a ida das emergências. E vai otimizar essa ida também, porque esse médico, esse profissional da saúde pelo telefone, ele vai auxiliar a pessoa a decidir qual é o melhor serviço de saúde que ela pode buscar naquele momento, ou se ela pode esperar mais um pouco e acompanhando aquela febre para ver se ela evolui ou se ela regride, e daí não é necessário ir no posto. Então são medidas baratas, criativas, possíveis de serem realizadas, que podem trazer uma melhora imediata na saúde. Educação. Menos da metade das escolas municipais de Porto Alegre possuem o período integral, aulas de manhã e de tarde, né? Metade é só ou de manhã ou de tarde. Essa obrigação do governo, do município, em ampliar essa rede, dá para tocar essa frente também? Sem dúvida, temos que tocar isso à frente, até porque a gente Dinheiro de onde? Tem dinheiro, a prefeitura não está quebrada como o Estado. A prefeitura tem recursos. A questão é fazer com que esses recursos sejam bem empregados. Veja o desperdício que existe com a corrupção, né? O DEP foi um exemplo, mas teve vários outros exemplos nesses últimos governos, né? Na Procempa, na saúde, em várias áreas do governo que se constatou corrupção, desperdício de dinheiro. A educação, a gente precisa garantir esse turno integral, qualificar esse turno integral, porque muitos turnos integrais, chamados turnos integrais, na verdade não são reais, são atividades que tem 1 ou 2 vezes por semana, e precisamos ampliar o atendimento na educação infantil. Hoje, menos de 30% das crianças de 0 a 5 anos estão na escola infantil. Isso é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, para a criança ter maior chance de aprender depois. É a educação infantil. O município acaba recorrendo a convênios, e o convênio sempre é o convênio é precário porque o município passa poucos recursos para a escola conveniada. Então, mesmo as escolas que se esforçam, às vezes tem que fazer vaquinha entre as professoras para comprar fruta para as crianças, porque o dinheiro do convênio é insuficiente. E mesmo eles cobram mensalidade. Muitos pais não pagam porque não podem, mas quem pode pagar, eles pedem que pague. Então, não é uma escola realmente gratuita, né? E a qualidade é muito diferente. O Tribunal de Contas aqui do Estado fez um estudo mostrando que é gritante a diferença entre a qualidade da educação na escola municipal e na conveniada, porque os recursos que vão para a municipal são em muito maior quantidade. E aí a gente tem crianças de duas categorias, aquelas que têm direito à escola municipal, aquelas que têm direito à escola conveniada, que é de baixa qualidade por causa dessa deficiência de recursos, e aquela criança que não tem direito à escola, né? E aquela mãe que não pode estudar, que não pode trabalhar, porque não tem com quem deixar o seu bebê ou a sua criança. Então, esse sentimento de ajudar as mulheres a se desenvolver plenamente na sua profissão, na sua vida, no seu estudo, é um sentimento muito forte para mim, que sou mulher, aliás, sou a única candidata mulher nessa eleição, e eu quero ajudar as mulheres a terem essas oportunidades que eu tive também, porque tinha uma condição de vida que me propiciou isso, de crescer, de se desenvolver e de ter uma vida totalmente plena e não simplesmente presa ao lar, à família, né, às atividades domésticas, mas que ela possa fazer essas atividades domésticas por vontade e não por imposição da falta de alternativa. Candidato, muitíssimo obrigado pela sua presença, boa sorte. Eu que agradeço. Tá Um bem? prazer, um abraço. Abraço. Lembrando que a cobertura das eleições municipais no SBT-RS também vai abordar outras cidades do nosso estado, gente. E amanhã, ao 12h30, eu converso com o candidato Marquesan Júnior, do PSDB. SBT-RS, eleições 2016.